Olá, olá, boa noite. Hoje é dia de live de novo. Maria, bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar. Oi, Inês! Que bom ter você aqui com a gente. Valquíria, boa noite. Francimar. Vamos entrando. Boa noite, Francimar. Deixa eu ver se a doutora... Onimukamal. Boa noite. Deixa eu ver se a doutora... A doutora Rosmari já chegou. Vou mandar uma mensagenzinha para ela aqui. Não, ela tava me chamando aqui. Pois é, Francimar, eu tô com um monte de perguntas aqui, mas eu tô contando com vocês também para fazer perguntas, né? Porque é sempre muito mais legal quando vocês participam, né? Rosemary. Vamos ver aqui. As pessoas entrando. Aqui a doutora Rosmari, deixa eu chamar ela aqui. Ué. Rosmari Arias, ok. Ah, Conceição, é você! Gente, a gente tem gente de Portugal assistindo, doutora Rosmari. Olha que máximo. Oh, que legal. Boa noite, Lilian. Boa noite, boa noite. Vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Ah, a Cristina Abdala, maravilhosa, nossa. Ela é quase uma fundadora dessa série. A gente começou com ela, a tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Raquel Katz, Bruna, bem-vindos, pessoal. Hoje vai ser uma conversa bem boa. Se vocês souberem de outras pessoas que queiram saber mais sobre cuidados paliativos, que têm dúvidas sobre cuidados paliativos, manda o convite para a live, que vai ser um papo bem legal. A doutora Rosmari tem muita experiência com o assunto e acho que ela pode ajudar bastante a gente a entender melhor o que são os cuidados paliativos, como é que eles funcionam, quais são os desdobramentos, o que é testamento vital, diretivas antecipadas. Então, vai ter bastante coisa para a gente conversar. Dante, Cristino, Heloísa, boa noite, gente. E aí, doutora Rosmari, tudo bem? Tudo bem, Lilian? E você? Tudo, Tudo tudo ótimo. correria. Muito obrigada pelo convite, viu? Ah, imagina, a gente que fica muito feliz de você ter aceitado. Vai ser uma conversa bem legal. A gente tem feito essas lives toda quarta-feira, sempre com temas que geram dúvidas, né? Temas que são pouco discutidos. E está sendo muito interessante porque as pessoas vêm com muitas perguntas e tem muita troca, né? Porque, puxa, aqui na minha cidade faz assim, aqui na minha cidade faz assado. Então é bem legal porque a gente consegue ver também como é que as outras pessoas estão enxergando o assunto, como é que as práticas mudam. Então é bem legal.
como as coisas estão acontecendo por aí, né? Pois é, exato, exato. Deixa eu fechar aqui. Gilza, boa noite, boa noite. Vamos entrando, pessoal. 7 horas, vamos dar mais uns 3 minutinhos? Eu geralmente Claro, peço para o convidado entrar um pouco antes para a gente se certificar de que tá tá tudo bem. funcionando. Tiago, boa noite, Tiago. Gente, se vocês puderem colocar de onde vocês são, porque daí a gente sabe onde as pessoas estão assistindo. E se você não curtiu ainda a página da Aptari 360, curte lá, que tem bastante coisa. A gente posta novidade, eventos, todos os dias. E a gente também está no Facebook, está no YouTube, então não tem como perder a gente. Então, se vocês não curtiram ainda, curtam lá e curtam também o perfil da doutora Rosmary. Qual que é o seu perfil? Sim, por favor. O meu é @doutora.rosmariarias, tudo junto, tá? E lá tem, a gente sempre também posta, eu gosto de postar, na verdade, algumas particularidades do meu dia a dia. Eu gosto de colocar, às vezes, algumas fotos que os pacientes me permitem. Hoje a gente teve uma paciente no ambulatório declamando poemas, Ah, então, assim, eu gosto de colocar essas coisas também, porque a minha formação é em geriatria, né, fundamentalmente, e o geriatra sempre gosta, né, de pescar essas coisinhas, assim, no dia a dia, né, e então eu procuro sempre colocar alguma coisa assim, além das informações, óbvio, né, que os nossos posts são bastante informativos também, de iniciativa, né? Então é bem legal. então vamos lá, quem não curtiu ainda o perfil da doutora Rosmary, vai lá, curte, porque tem bastante coisa também. E aí, Só queria, oi. Lilian, desculpa te interromper. Vocês me ouvem bem? Meu áudio está com alguma interferência? Não, Vocês preferirem que eu coloque o fone, vocês me dão um toque, tá bom? eu tô ouvindo super. Às vezes tem. Então tá jóia. Vocês estão ouvindo, gente? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês falem aí, porque às vezes a nossa experiência não é a mesma que vocês estão tendo. Então, Heloísa tá falando que tá ótimo. Rosali Tanganelli, adoro ver você nas nossas lives. Selene, bem-vinda. Muito legal. A Cris Abdala também trabalha com cuidados paliativos. Ela é da Casa de Repouso Vila do Sol. E não sei se você conhece, doutora Rosmarie. Já ouvi falar assim, já. Maravilhosa, vocês precisam se conhecer. Cris, olha só, eu vou montar uma comitiva para quando você vier aqui para São Paulo, que a gente vai marcar um encontrão para todo mundo te conhecer. Tá. Vamos sim. Geratria IgG, bem-vindos, bem-vindos. Aí a Cris, vamos sim, então vamos. Ó, tá todo mundo convidado, pessoal. Olha que legal. Aqui a gente faz encontro na telinha e faz encontro na vida real também. Isso aí é muito bom. Muito bom. Bom, gente, são 7h03. A gente sempre procura começar no horário para não se estender muito. A gente faz sempre 1 hora cravadinho, porque daí todo mundo consegue se programar também. E, como sempre, a ideia é que vocês participem. Então, hoje a gente está com uma super convidada, que é a doutora Rosmary Arias, que é geriatra, Obrigada. e ela é médica assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre cuidados paliativos, que é um tema que gera muita dúvida. Embora já esteja mais na mídia, as pessoas já não estranhem tanto a expressão cuidados paliativos, ainda tem muitas concepções erradas sobre o que são os cuidados paliativos. Então, hoje a gente vai conversar para desmistificar um pouco o que é essa prática, né? Essa live faz parte de uma série de lives que a gente começou em julho, que chama Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E a ideia é que todo mundo participe, gente. Então, assim, se você tem dúvida, manda pra gente. Eu vou aqui coordenando os comentários, as perguntas, porque a ideia é que seja sempre de muita troca, tá? Então, doutora Rosmary, muito bem-vinda. E muito obrigada pelo convite. Olha aqui. Como eu te falei, eu me senti honrada de ser convidada novamente por você. Ai, que legal. A gente sempre gosta de conversar com você, porque você é sempre muito didática
E aí é muito legal porque a gente sai sem dúvidas. Ó, já tem um comentário aqui. Parabéns pela iniciativa. Adoramos a doutora Rosmari. Geriatria. Oh, obrigada! Bom, doutora Rosmari, para a gente dar o pontapé inicial aqui nessa conversa, a gente tem profissionais de saúde, a gente tem público leigo também. Então, eu acho que seria importante a gente falar o que são os cuidados paliativos, de uma maneira muito breve. O que é cuidado paliativo, o que não é cuidado paliativo, que isso também é muito importante a gente saber, né? Porque tem gente que fala, Sim, cuidado paliativo sim, talvez acelere a morte. Então, assim, o que é e o que não é cuidado paliativo? Podemos começar aí? com certeza. Bom, vamos começar pelo que é o cuidado paliativo. O cuidado paliativo, ele vai se centrar no cuidado à pessoa. Né? Então, ele não vai estar preocupado somente em cuidar do aspecto da doença da pessoa, mas também, e sobretudo, da pessoa e de tudo que há em volta dela. Então, da família da pessoa, dos cuidadores da pessoa, né? Do ambiente em que ela vive, trazer qualidade de vida para ela, né? Mesmo quando não existe mais a possibilidade de cura. E é importante que a gente tem que entender que hoje em dia, a nossa grande maioria das doenças, né? Às vezes a gente, quando fala de cuidado paliativo, e justamente porque foi iniciado, né, para os pacientes com câncer, mas aí a gente imagina que só quem está morrendo pode receber cuidado paliativo, ou só quem tem uma doença do tipo câncer pode estar recebendo cuidado paliativo. E não é isso, né? O cuidado paliativo ele vai ser direcionado a qualquer doença crônica, que justamente é o que a gente vive hoje, né? Doenças crônicas, muitas vezes que são de outras naturezas que não câncer, neurológicas, do coração, do pulmão, e aí por aí vai, né? E que não tem essencialmente a possibilidade de curar, mas a gente tem a possibilidade de acompanhar, de usar muitas vezes medicamentos e outros tipos de intervenções, né? Que não só medicamento, para poder trazer qualidade de vida para essa pessoa, né? E pensar nessa qualidade de vida pelo tempo que for necessário, né? A gente não vai mudar muitas vezes o curso da doença, que a gente vai fazer com que esse curso seja vivido de uma maneira melhor, sem tantos desconfortos, né? E é imprescindível a gente entender que o cuidado paliativo ele não deve chegar só no fim da vida, né? Ele tem que chegar o quanto antes, digamos assim, né? Então, cuidar a essência do cuidado paliativo é essa, né? O cuidado mesmo, é essa a palavra, né? Então, essa é a interpretação do que é cuidado paliativo. Não é apressar a morte de ninguém e nem postergar a morte de ninguém. É cuidar pelo tempo que essa pessoa tem pela frente e daí ter essa qualidade de vida pelo tempo que nós não temos esse controle, obviamente, Uhum. né? Então, é cuidar, né? É estar ali, é ofertar qualidade de vida para esse paciente, controle de sintomas principalmente, né? Uhum. Que as doenças trazem. E o que não é cuidado paliativo? Não é cuidado paliativo usar medidas que prolonguem a vida das pessoas às custas do sofrimento delas, né? Então, por exemplo, alguém que tem uma doença muito grave e que não tem a indicação de determinadas coisas, por exemplo, ele ser levado a uma UTI, ser colocado numa máquina de diálise ou coisas do tipo, né? E obviamente o que vai julgar se uma pessoa é candidata ou não a essas medidas mais invasivas é o curso da doença, é, a, a, a característica né, de como essa pessoa está vivendo a vida, se ela já é muito enfraquecida, se ela já está muito comprometida pela doença que ela tem. Né? É isso que vão nos dizer essas diretrizes, na realidade. E não é cuidado paliativo a eutanásia. Então, o apressar a morte de alguém, né, o suicídio assistido, também não é cuidado paliativo. Né? Mas eu me compadeço daquela pessoa, né? Quando a gente fala em suicídio assistido, não existe isso, né? A gente
não tem essa máxima. O cuidado paliativo não pretende encurtar a vida de ninguém e nem postergar quando isso se torna desnecessário, obviamente, né? Então, lembrar que não é cuidado paliativo esse tipo de prática, né? Isso é muito importante frisar. E também não é cuidado paliativo não ter mais nada para fazer. Acho que isso é outra coisa que é super importante, né, Lilian, a gente esclarecer. O cuidado paliativo sempre tem algo a fazer, né? Não é essa coisa de, agora não tem mais nada para fazer, então agora a gente vai usar o cuidado paliativo. Não é isso. Uhum, uhum. Então, assim, o cuidado paliativo, na verdade, ele é um recurso para pacientes que têm doenças crônicas que ameaçam a vida e que Exatamente. tem uma possibilidade de cura, mas o cuidado paliativo vem para ajudar em controle de sintomas, para ofertar uma qualidade de vida, para, enfim, ajudar a família também a lidar com essa situação, ajudar cuidadores. Então, o cuidado paliativo, na verdade, ele não olha só para a doença, mas ele olha para o contexto inteiro em que esse Exatamente. Exatamente. Esse conceito que você traz é o conceito promovido pela OMS de cuidado paliativo, né? Que é justamente você não olhar apenas o paciente como uma doença, mas como uma pessoa que tem uma história, tem uma vida profissional, uma vida social, uma vida familiar, uma vida de saúde e de doença, né? E você olhar em volta, aquilo, né, que eu comentei, você vai olhar para tudo que está em volta e não só para ele, né? Principalmente para ele, mas para o que está em volta. Uma das coisas que a gente geralmente vê é que, assim, os cuidados paliativos muitas vezes entram lá na frente, né? Quando a doença já está num estágio mais avançado. Quando que é a hora ideal para entrar com os cuidados paliativos? Ou existe uma hora ideal? Ou isso depende de cada caso? Como é que se define a entrada da equipe dos cuidados paliativos no contexto do paciente? Bom, num cenário ideal, né, em condições ideais, digamos assim, o que a gente preconiza, o que a gente gostaria é que o cuidado paliativo iniciasse desde o momento do diagnóstico, né? E essa é a nossa grande pedra a ser escalada, digamos assim, né? Para o paliativista, a gente preconiza isso e gostaria que sempre acontecesse dessa forma, né? Que as pessoas pudessem contar com o cuidado paliativo desde o momento em que elas adoecem, né? Então, desde o momento em que eu descubro uma doença, seja ela qual for, eu recebo o cuidado paliativo. Claro que nem sempre a gente consegue essa excelência, né, de começar junto quando tem o início do diagnóstico, mas que seja iniciado o mais breve possível, né? Porque algumas doenças, desde quando elas são diagnosticadas, elas já começam com muitos sintomas, né? Então, muitas vezes a gente vai descobrir determinada doença e, na realidade, o que aconteceu, né? Eu já tenho uma doença até, muitas vezes, avançada, e que eu acabo descobrindo porque eu tenho sintomas, porque eu tenho ali algum sinal que me faz procurar um serviço de saúde. Então, o ideal é que a gente consiga começar desde o diagnóstico da doença. Se não for possível, logicamente, assim que você tenha o surgimento dos primeiros sintomas de determinada doença, o paliativista ou o médico que acompanha, mesmo não sendo paliativista, mas tendo uma noção do cuidado paliativo e desses controles de sintoma, possam instituir essas medidas. Né? Já tem um comentário aqui da Maria Tereza, muito interessante, abriu minha compreensão sobre esse assunto. Gente, eu estou aqui fazendo perguntas, mas a ideia é que vocês também tragam as suas dúvidas, tragam seus comentários para a gente tornar esse papo ainda mais rico, né? Doutora Rosmary, eu tenho uma outra dúvida. Você está falando, né, que o ideal é que o cuidado paliativo começasse
desde o diagnóstico. Mas muita gente vê a equipe de cuidado paliativo e fala: eles estão aqui, então é um sinal de que a coisa não vai evoluir bem. Quando a gente, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de câncer de mama, e aí eu entro com cuidado paliativo e eu saro, a equipe de cuidado paliativo me acompanha, sarei, todo mundo vai para o seu lugar, continua seu trabalho e está tudo certo. Então, a participação da equipe de cuidado paliativo não quer dizer que o seu quadro está evoluindo mal. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante que você comentou, Lilian, porque às vezes, quando a gente está trabalhando em determinados locais, em determinados hospitais, existe a ala do cuidado paliativo, existe o andar do cuidado paliativo. Ah, lá vem a equipe do cuidado paliativo. Né? Então, opa, então realmente eu não estou bem, alguma coisa está indo muito mal, eu estou morrendo. Né? É a primeira coisa que vem na cabeça muitas vezes das pessoas. Só que, e foi engraçado, porque uma vez um residente perguntou, né, durante o seu estágio lá no cuidado paliativo com a gente no servidor, ah, vocês dão alta para o paciente? Sim, a gente dá alta, né? Porque muitas vezes o que se imagina, vai entrar ali na equipe, na ala do cuidado paliativo, bom, de lá só sai morto, né? Então, e isso é uma coisa que não é só para o paciente, para o leigo. Isso é uma coisa que até os próprios médicos acabam reforçando um pouco esse pensamento, né? De que a equipe de cuidado paliativo só deve ser chamada no fim. E que estar numa ala de cuidados paliativos implica morrer. E não é nada disso. Uhum, uhum. Então, é até curioso, porque curioso e engraçado, porque às vezes você se sente assim, um mensageiro do apocalipse, né? Chegando e, meu Deus do céu, a equipe de cuidado paliativo está chegando no setor, né? Quem está em paliativo aqui? Então, assim, até vira uma coisa engraçada, entre aspas, né? Mas é curioso, porque a visão ainda até mesmo das equipes médicas é um pouco restrita sobre a equipe de cuidado paliativo. Uhum. E por que a gente entra muitas vezes no caso? É justamente para controlar sintomas que não estão sendo bem controlados. E daí você pode me falar, mas por que então a grande maioria dos pacientes são pacientes que estão em fase avançada de doença, em fase final de vida? Justamente porque esses pacientes têm chance maior de ter sintomas descompensados, né? Então, a equipe de cuidado paliativo, ela começa a ter uma importância muito maior com o avançar da doença justamente por isso, né? Mas sim, nós damos alta, a gente pode acompanhar a paciente desde o início da doença, quando tem ainda perspectiva da cura, né? Uhum. Então, tem esse papel, né? Não é nós não somos aquela alegoria do Maurício de Souza, né? Dona Morte lá de capuz pretinho com uma foice na mão. Pois. É bem diferente, né? Então... A Cris está falando aqui, perfeito, doutora, até porque é sobretudo uma relação de confiança, né? Quanto antes a gente entrar com os cuidados, com certeza. melhor, né? Enquanto a Com certeza. conforto. A Francimar pergunta, na verdade faz um comentário, doutora, vejo muito que as pessoas não têm entendimento que o cuidado paliativo pode ser acompanhado em conjunto com outras especialidades. Exatamente. É o que eu comentei agora. Muitas vezes até os próprios colegas médicos têm ainda esse preconceito, essa distância do que realmente é o papel do cuidado paliativo. Né? Então, de fato. A gente falando aqui do contexto de envelhecimento, de geriatria, né? Você poderia citar algumas condições que são mais comuns no paciente idoso e que qualificam para cuidado paliativo? Claro. Acho que de todas elas, a mais importante, a mais expoente, digamos assim, são as demências. Né? A doença de Alzheimer, as demências vasculares e outras causas de demência. A doença de Parkinson, que é uma doença que traz muita piora da qualidade de vida do paciente.
né? Porque tem um monte de sintomas, não só aqueles sintomas de rigidez ou de tremor, mas uma série de outros sintomas, né? Falando da demência, a questão do reduzir, né, a capacidade cognitiva, de desenvolver sintomas que precisam de controle, muitas vezes, do tipo agressividade, irritabilidade, etc., né? E outras tantas doenças, se a gente for pensar, por exemplo, em pacientes com artrose grave, né? Um simples exemplo, é uma doença tão corriqueira que é a artrose. Tem pacientes que têm artroses gravíssimas, com deformidade, com muita dor, né, com piora de qualidade de vida, com dificuldade de locomoção. Então, pacientes com doença renal, pacientes com doença cardíaca grave, doença pulmonar grave. Então, assim, para a gente ver quantos focos, né, de possibilidades existem para atuação em cuidado paliativo nesses Uhum, pacientes, né? uhum, uhum. A Cris pergunta: e os cuidados paliativos em ILPI? Sim, eu acho que a gente tem um movimento, né, que isso se iniciou na Europa, que é o movimento hospice, né, que a gente conhece muito bem por conta dos conhecimentos trazidos pela doutora Cicely Saunders, né, que a gente considera como a mãe do cuidado paliativo moderno, a mãe do movimento hospice moderno, né? Então, esses hospices, essas hospedarias que existiam desde a época medieval, né, que se concentravam no cuidado, muitas vezes, de pessoas que eram passageiras, de pessoas que eram transeuntes ali, que eram, enfim, nômades, que estavam doentes, né, que estavam adoecidos. Isso foi servindo como base para transformar, causar um movimento hospice, ou seja, começar a ter lugares, situações onde essas pessoas iam ser cuidadas até o momento da morte, né? E o cuidado paliativo nas instituições de longa permanência, nas ILPIs, elas se assemelham muito a esse cuidado nas hospedarias, né? A gente ali vai ter pacientes, numa ILPI, pacientes extremamente dependentes do ponto de vista funcional, então acamados, muitas vezes comprometidos do ponto de vista cognitivo, que não conseguem mais verbalizar, às vezes, uma dor. Então, assim, que você vai precisar ter muita perspicácia para observar esse paciente e perceber a necessidade dele, né? No sentido de estar sentindo alguma coisa, estar desconfortável com alguma coisa, né? Muitas vezes que não tem família por perto, então você vai ter que fazer esse background aí também da parte familiar, da parte social, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que o cuidado paliativo na ILPI, ele é extremamente essencial, né? São pacientes de altíssima complexidade e uhum, que vão ter vários pontos para a gente conseguir lapidar e deixar ele mais confortável, né? E com uma uhum, qualidade de vida melhor, mesmo dentro desse contexto, né? De acamamento, uhum, dependência, etc. uhum, uhum. Bom, a gente está falando aqui de pacientes, né, que, enfim, tem uma condição que ameaça a vida, uma condição crônica, mas a gente que está saudável, a gente também precisa começar a pensar nisso, precisa começar a pensar em final de vida, como é que você aconselha a gente a chegar lá na frente, ter um pouco mais preparado, um pouco mais consciente do que é cuidado paliativo e também com a questão da preservação de autonomia, as minhas vontades, o que eu quero, o que eu não quero. Isso também faz parte do cuidado paliativo? Isso também faz parte, e eu acho que é uma coisa super importante que a gente está vivendo cada vez mais, né? Muitas vezes os pacientes têm trazido de uma maneira espontânea essas decisões e tudo mais. Bom, aqui a gente está abrindo um pouco a brecha para falar sobre as diretivas antecipadas de vontade e o famigerado testamento vital, né? Então, o que é tudo isso? Começando pelo que você falou, né?
Lilian, a gente, hoje, jovem, com saúde e tudo mais, realmente não pensa que um dia vai envelhecer, que um dia vai adoecer, né? E isso pode acontecer, na realidade, o adoecimento para qualquer pessoa e em qualquer fase da vida, né? Então, são coisas que a gente precisa começar a se acostumar a pensar. Falar, mas você vai pensar no pior, você vai pensar negativo, não é isso, né? Mas muitas vezes se colocar no lugar de alguma situação e que você gostaria ou não gostaria de ser tratado de tal forma ou de uma forma que seja, de qualquer forma que seja, assim. Então, pensar na possibilidade do adoecimento é algo que precisa fazer parte também da nossa vida. Talvez, para algumas pessoas que tenham tido a oportunidade de vivenciar situações na sua família ou em alguma pessoa próxima que faleceu escolhendo o que queria para si naquele momento, talvez tenha um pensamento mais aberto nesse sentido, né, de realmente reavaliar, poxa, se fosse comigo, será que eu queria, será que eu não, né? E daí a gente precisa começar a pensar em algumas situações. É quase que impossível você tomar esse tipo de decisões sem você se colocar muitas vezes no lugar do outro, né? Então, essas decisões, elas são regadas à empatia, né, à compaixão, à autocompaixão também, né? E são artifícios que a gente precisa começar a pensar, né? Quando a gente escolhe aquilo, quando a gente pensa naquilo que a gente quer ou do que a gente não quer, essas tomadas de decisão, elas são chamadas de diretivas antecipadas de vontade. Então, de uma forma antecipada, prevendo, digamos assim, determinada situação, eu escolho, eu decido aquilo que eu quero, o que eu não quero para mim. A partir do momento em que eu coloco isso, né, que eu escrevo isso e deixo isso documentado, não necessariamente em cartório, mas que eu deixo documentado numa carta, e eu deixo com alguém da minha família ou algum amigo, se eu não tiver alguém na família, mas um amigo próximo, uma pessoa que eu possa confiar, um tutor, enfim, eu garanto que aquilo vai ser seguido, né? Então, que aquilo que eu desejei vai ser cumprido. Então, a partir desse momento, quando eu coloco isso no papel, isso se torna o meu testamento vital. Ou seja, eu dei as diretrizes ainda em vida, né? E a diretiva antecipada de vontade, quanto mais você vivencia situações, mais lapidadas elas vão ficando, né? Um exemplo, eu já fiz um testamento vital, eu tenho um testamento vital, né? E eu deixei isso guardado, mas eu posso mudar de ideia, obviamente, né? Então, assim, ainda tenho mais, sei lá, 40 anos pela frente, eu posso mudar de ideia em algumas coisas, óbvio, né? Mas, tô vendo aqui a Naira falando, oi, Rô. Saudade Saudade dela. também, Naira. E, então, assim, não é uma coisa que eu não vou mudar nunca. Eu posso mudar ao longo da minha vida, mas eu tenho certeza de que se eu tiver uma doença grave, que não tem a possibilidade de cura, eu não quero ser submetida a determinadas terapias. Eu sei que não vão fazer nada de bom para mim, né? Então, lógico, eu ainda tenho o álibi de ser médica e conhecer algumas coisas, né? Então, automaticamente, você você fala, nossa, inconscientemente eu não quero receber uma sonda para me alimentar, eu não quero fazer diálise, e por aí vai, né? Então, acho que isso a gente pensa pouco, né? Talvez os europeus, os americanos, eles tenham uma visão de mundo um pouco mais lapidada do que a nossa, digamos assim, e a gente não pensa muito nisso, Uhum, né? uhum. Nessa possibilidade de que um dia a gente vai
ter um fim, né? De que nós somos finitos. Uhum. E isso faz uma grande diferença, né? Tem um jornalista, foi uma super coincidência, assim, ele estava fazendo, é fotógrafo e ele estava fazendo um especial sobre cuidados paliativos, ele inclusive entrevistou o fotógrafo doutora Goretti e tal. E aí, por ter contato. Inclusive a doutora Goretti mandou um beijão para você, viu? Eu estive com ela hoje e ela falou: manda um beijo para a Lilian. Então, está entregue. Ai, obrigada. E ele começou a ter contato com esse tema e tal, e ele fez o testamento vital, o que ele queria, o que ele não queria. E um cara jovem, com 2 filhos pequenos e tal, e aí um dia ele estava patinando no Parque Villa-Lobos, e ele teve, não sei se foi um AVC, mas ele teve um evento lá que entrou em coma e não tinha mais o que fazer, ele estava lá naquele coma prolongado, mas tinha o testamento vital. Então, para a mulher dele, foi muito mais fácil tomar as decisões, porque ela sabia o que ele queria, porque já estava especificado lá no testamento vital dele o que eu quero, o que eu não quero, o que faz, o que não faz. Então, o testamento vital é muito importante para a gente ter as nossas vontades respeitadas, mas também para a família, porque a família também fica muito confusa numa situação dessa. Sim. Com certeza, é uma atribuição muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Uhum. Às vezes, até quando você sabe do que a pessoa quer, você fica inseguro, né? E nem sempre é falado aquilo que se quer, né? Um fato curioso, vou dividir com vocês, teve um paciente que faleceu lá no cuidado paliativo, em ambiente de enfermaria, né? Um senhor tinha um câncer avançado, já com metástases, então a gente não poderia levá-lo, por exemplo, para um transplante, não morreu em ambiente de UTI, etc, etc, né? Então, algumas coisas ficam travadas, né? E foi interessante porque a gente perguntou para o filho se o paciente tinha algum desejo em relação a ser sepultado, a ser cremado, né? E daí ele falou, não, isso ele nunca comentou. Mas não sei, doação de órgãos, ele levantou a lebre, né? Não sei, o que pode ser doado, córnea, pele, não sei. E foi tão interessante porque, assim, aquilo, ele sabia que o pai dele tinha essa ideia porque ele tinha comentado uma vez que ele gostaria de ser doador. E daí o filho trouxe isso, a gente conseguiu contato com o banco de olhos, foi feita a captação da córnea, né, já com o indivíduo em óbito já, por umas 2 horas já, e foi possível, e a gente conseguiu, né, a enfermeira que foi fazer a captação, ela falou, olha, uma córnea, na verdade um globo ocular, ele permite a gente transferir tecido até para 10 pessoas. Então, olha só, o que um insight daquele filho, naquele momento, foi interessante, né? Foi possível fazer um desejo que o pai tinha comentado com ele há muito tempo atrás, quando nem estava doente ainda. Roberto Fazani tem uma pergunta aqui. Boa noite. Pergunto: como saber se a pessoa com demência se encontra em estágio avançado com indícios de final de vida? A demência avançada, por si só, ela é um diagnóstico, como a gente comentou, que é passível receber cuidados paliativos. O paciente com demência é o paciente que eu acho mais difícil, muitas vezes, de você prognosticar o fim de vida, né? Porque muitas vezes ele sai de uma infecção e volta reabilitado, logicamente, nos seus limites, né? Nas suas dificuldades, mas ele remite à infecção, né? E muitas vezes ele consegue voltar para casa, ainda que acamado, e aquilo muitas vezes para a família é muito significativo, né? Então, eu considero o paciente mais difícil, obviamente, que quando você está diante de alguém com uma demência avançada, acamado, já com muitas restrições, e você, por exemplo, está
tentando um tratamento para uma infecção urinária, para uma pneumonia, que está sendo uma complicação da demência, por essa pessoa estar acamada, por ela usar fraldas, enfim, e você vai tentando um tratamento, você tenta um segundo tratamento, opa, não está respondendo, eu preciso começar a observar, talvez essa pessoa tenha perdido essa possibilidade de reversão de uma coisa aguda, e daí talvez ela esteja entrando na fase final da vida, né? Mesmo que dentro do contexto da demência avançada. Eu acho que é um dos diagnósticos, é uma das doenças mais difíceis de você prognosticar o fim exato, né? Porque às vezes eles têm essa nuance de conseguir reverter determinados quadros. A gente tem que olhar com muito cuidado esse paciente, né? Às vezes são sinais discretos que eles nos dão, né? Muitas vezes é uma queda que vai sendo progressiva ao longo do tempo, né? Ao longo dos meses. Então, agora ele está completamente acamado, ele não consegue comer mais, né? Ele não queria sonda, e daí se ele não está comendo mais e ele não queria sonda, e você vai respeitar essa diretiva, como é que eu vou alimentar essa pessoa? Ou eu não vou alimentar? Né? E muitas vezes vão surgir essas, essas questões que vão ter que ser individualizadas, com certeza. Uhum, uhum. Roberto, depois você diz aqui se respondeu ou se ficou dúvida. A Maria Tereza diz, muito interessante a abordagem de se fazer uma diretiva antecipada de vontade. Realmente não temos essa cultura. Boa ideia de se fazer um testamento vital. Facilita realmente. É isso aí, gente. Testamento vital é algo que todo mundo tinha que fazer. A gente pensa que, puxa, é uma coisa lá na frente, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, no meu testamento vital já tem até, assim, onde eu quero que me levem, o que eu quero que façam comigo. Já deixei até em mensagem para os meus irmãos em WhatsApp falando, olha, se vocês tiverem dúvida, quando eu estiver lá, é só acessar aqui no WhatsApp que está aqui. Porque é algo muito importante. Na hora do aperto, na hora da confusão, se você não tem isso muito claro, muito bem estabelecido, as pessoas não vão saber como agir, né? E aí as suas vontades não vão ser feitas, né? Não vão ser cumpridas. Exatamente. E é interessante, né? Porque, assim, é uma hora tão difícil, né? Já para as pessoas. É tão doloroso o fato de você perder alguém que você ama, né? E daí você vai ter que lidar com tudo aquilo, né? Chamar funerária, ver um lugar para cremação, para enterro, Uhum. e aquilo tudo, né? Tudo tão pesado, né? Então, quando a pessoa traz isso, né? Mais mastigado, isso alivia Sim, também quem está ficando, né? Quem fica. com certeza. Doutora Luzmai, você acha que os profissionais de saúde agora estão começando a ficar mais atentos à questão dos cuidados paliativos? Estão ficando mais sensibilizados em relação a essa questão? Ou não? Ainda é super tabu, ainda é lá o final do corredor, não quero ir lá porque é, é a Dona Morte lá do Maurício de Souza, não quero nem ter contato com isso. Como é que é agora com os profissionais de saúde? Eu acho que isso já melhorou muito, né? Nós hoje temos cabeças muito mais abertas, mentes muito mais abertas. Acho que uma das pessoas que vivenciou, né, essa coisa de ter que matar um leão por dia foi a própria doutora Goretti, né, o doutor Marco Túlio, né, que foram aqueles, né, estavam com a peixeira na mão, cortando a mata ali, Ah, né, tirando, abrindo caminho mesmo, né. Então, realmente, eu acho que hoje a gente tem uma situação, um panorama bem melhor do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Mas ainda existem instituições que são muito resistentes, né? Eu acho que quando você começa a falar um pouco, né? E daí, assim, a gente tem duas vertentes aí. Porque se você está diante da medicina pública, muitas vezes você está com a dificuldade de conseguir um setor
tranquilo para você colocar os pacientes que estão muitas vezes em fase de fim de vida. Você, às vezes, tem ausência de possibilidade de usar medicações que você sabe que seriam interessantes para aquele paciente para ajudar no controle de sintomas e não tem disponibilidade. E quando você está diante da medicina privada, muitas vezes você está diante de algo que pode acontecer, você tem um quarto legal para aquela pessoa vir a falecer ou ser cuidada, né, em outros cenários de épocas da doença, de momentos da doença, mas às vezes você tem a mente fechada, porque não se admite muitas vezes a possibilidade da morte, né, acontecer a morte de um paciente que está fora de possibilidade de cura. É uma coisa que é um pouco óbvia e não é, né? Chega a não ser. Então, é complicado, Lilian. Às vezes você tem que dar um jeitinho de um lado, um jeitinho do outro. Acho que melhorou muito, mas a gente ainda continua enfrentando esses preconceitos, digamos, que você comentou no começo da live, né? Uhum. Lá vem a equipe de cuidado paliativo. Né? Então, ainda existe, mas bem menos do que já existiu, graças a Deus. Né? Temos motivos para estar otimistas. Sim, com certeza. Acho que o que a gente está fazendo hoje aqui, né, e propagando para pessoas, sejam elas leigas ou não, né, ou sejam profissionais da área da saúde, é um grande passo, né? Eu fiquei curiosa, pessoal. Quem está assistindo aqui, escreve pra gente quem já tem testamento vital ou não. Porque eu tenho, a doutora Rosmarie tem, mas eu queria saber quem aqui do público já tem testamento vital, se já chegou a pensar nisso, ou se nem conhecia o que era testamento vital. Eu queria fazer uma enquete aqui, informal, para saber se esse tema é algo que está no radar das pessoas ou não. Camila Benvenga diz boa noite, doutora Rosmarie, e diz que ela não tem testamento vital. Gente, escrevam aí, porque eu tô curiosa para saber quem tem e quem não tem. Doutora Rosmarie, queria entender um pouco como é que você... Olha aí, a Cris, o meu tem até as músicas que eu quero ouvir. Ô, gente, isso que a gente preparada, pessoal. Essa tá, assim, com um grau de preparo muito, muito alto. A Maria Tereza, eu não tenho, mas vou providenciar. A LPS Melo não conhecia testamento vital. Roberto, não tenho. Aí, gente, então vamos começar a pensar nisso. Ninguém precisa estar com o testamento vital pronto hoje à noite, mas é algo para se pensar. Doutora Rosmarie, por que você quis se enveredar aí pelos cuidados paliativos? Porque é algo que ainda é relativamente recente, né, no Brasil, que é tão cercado de tabu e, no entanto, você foi e se enveredou e está trabalhando com isso. Então, eu queria ouvir um pouco a sua história no cuidado paliativo. Algumas pessoas já conhecem essa história, perdoem se vou ser repetitiva, mas assim, eu entrei no Hospital do Servidor, na realidade assim, na época em que eu estava na faculdade, eu já me incomodava, inconscientemente me incomodava com o fato de ver, muitas vezes, pessoas morrendo mal. Então, eu lembro nitidamente uma vez que eu estava como interna, né? Acho que eu estava no quinto ano da faculdade, e eu tive que cuidar de uma senhora que tinha um câncer de pâncreas. E era uma senhora idosa que estava super emagrecida, super frágil, e deixaram ela literalmente no canto da enfermaria, ela ictérica, amarela, em delírio, sabe? E aqui eu falei, meu Deus do céu, a mulher tá sozinha, não tem uma pessoa da família, ninguém tá olhando ela, né? Assim, aquilo me incomodou e me incomodava de outros pacientes também que eu via que estavam falecendo e não estavam bem. Pacientes com HIV, que ficavam naquele quarto lá do fundo, e essa coisa, às vezes nem banho tomavam naquele dia, né? Porque, era o popular SPP, né? Se parar, parou.
Na época era esse termo que se usava. Uau. É. E daí, quando eu entrei na residência de clínica geral, lá no Hospital do Servidor, o meu primeiro estágio foi na enfermaria de cuidados paliativos. E ninguém, assim, quis sentir muita vontade, eu nem sabia o que era cuidado paliativo, né? E daí eu falei, eu me voluntario a ir no primeiro estágio para o cuidado paliativo. E eu e mais duas colegas fomos. Foi muito intenso, porque a gente tomou contato com histórias, com pessoas, né? Com um contexto completamente diferente. No entanto, isso até às vezes era meio chacota entre os outros colegas da residência, porque eles falavam, você veio do cuidado paliativo, você não vai saber tocar uma parada cardíaca, você não vai saber, né, entubar ninguém. Então, tinha um bullying ali, né, das residentes que tinham passado primeiro pelo cuidado paliativo. E daí foi muito intenso. Aquela vivência, foram 2 meses iniciais de residência, imagina, né? Você sai da faculdade, cai ali, uma coisa completamente diferente. E foi muito bacana. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, nossa, eu quero ver as pessoas sob essa ótica. Eu quero ser uma médica que enxerga desta forma. E, no entanto, que depois, os outros estágios eu fui carregando, lógico, eu fui aprendendo a entubar, aprendendo a conduzir uma parada cardíaca, aprendendo, enfim, a conduzir pacientes graves que tinham que ser submetidos a essas situações de urgência, mas eu também sabia enxergar aquele outro lado que alguns colegas não enxergavam. Enfim, terminei minha residência de clínica, entrei na minha residência de geriatria e fiz residência de geriatria lá no serviço também. E o que aconteceu? Nós, na geriatria, passávamos também em estágio na enfermaria de cuidados paliativos. E os meus 2 últimos meses, curioso, né? Os meus 2 primeiros meses de clínica médica foram lá, e os meus 2 últimos meses de geriatria foram lá. Então, eu comecei e encerrei as minhas residências ali no cuidado paliativo. Foi muito bacana, porque quando eu entrei, eu vi as coisas de uma maneira muito mais romântica, eu chorava com os casos, eu ficava mais tocada, né, do ponto de vista emocional. E quando eu tive toda essa vivência, amadurecimento durante a residência, no final do meu estágio, já numa segunda vez, eu já tinha um olhar mais técnico. Então, eu fui vendo o outro lado, né? O outro lado do controle excelente de sintomas, das medicações, né? O traquejo das medicações, enfim. Então, foi extremamente importante. E daí você me pergunta, como que você enveredou para isso? Não enveredei, me enveredaram, né? Mas você sofreu influências? Não. A gente fala um negócio que o cuidado paliativo é muito real. Não é você que escolhe o cuidado paliativo, é ele que te escolhe. Bom, toquei meu bar, conversei com a doutora Goretti na época, né, que eu queria continuar passando, mesmo depois da residência, uma vez por semana, para aprender mais e tudo mais. Ela falou, não. Na época eu tinha feito um concurso para ser médica assistente da geriatria e passei, e daí ela falou, não, você agora é médico assistente do hospital, então acho que é justo você trabalhar, ganhar por isso, né? Então eu quero que você venha para minha equipe. E eu estou desde então na equipe Uau. do cuidado paliativo. Lá se vão 11 anos. Caramba. Né? E depois de vários anos, né, aconteceram algumas situações, até na minha família, com uma pessoa que eu amava muito, né, uma tia que era uma segunda mãe para mim, e eu acabei tendo que estar muito perto desse cuidado. Ela, infelizmente, teve um câncer de via biliar extremamente grave, que foi muito rápido,
né? E eu sofri muito nesse contexto de estar cuidando, sendo a sobrinha, mas estar cuidando também um pouco como médica, pedir ajuda de um amigo, inclusive ele está aqui assistindo, o Luiz Gustavo. E no dia que ela faleceu, o Luiz estava de plantão. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas no dia que ela faleceu, ele estava de plantão e ele não podia sair do plantão. E no fim, quem acabou tendo que lidar ali com medicações de fim de vida, alguma coisa nesse sentido, fui eu. E então, ali naquele dia, caiu a ficha para mim, né? Que eu fui preparada para aquele momento, né? Lógico, talvez vocês possam falar assim, você está tendo uma visão meio romantizada da coisa. Mas para mim fez todo sentido naquele momento, né? Então, aí eu pensei, bom, talvez foi por isso que eu fiz essa trajetória até aqui. Talvez eu vim, né, sendo preparada até aqui para chegar nesse ponto, né, de poder prestar um auxílio para uma pessoa que era muito cara, muito querida para mim e que precisava da minha ajuda nesse sentido, né? Tô abrindo aqui uma parte pessoal mas que é muito significativa para mim e que eu acho que o cuidado paliativo ele fez todo sentido nesse momento. Uhum, uhum. Eu fui preparando a minha família. O Luiz me ajudou muito também, obviamente, né? Mas é diferente, né? Quando você é familiar e é médico também, aquilo fica muito mais intenso, né, para você. E daí fez todo sentido para mim naquele momento, né? Bom, acho que foi por isso, tudo isso até agora, né? Então eu fui escolhida. E eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham com cuidado paliativo acabam sendo escolhidas também. Porque não é fácil, né? Você lidar com o sofrimento, com a morte, né? É bem puxado, digamos assim. A Cris escreveu sensacional e depois de novo ela repetiu de novo sensacional a sua história. De fato, assim, os cuidados paliativos, eu sou jornalista, mas eu sou muito fã dessa visão que o cuidado paliativo proporciona, né? Essa visão do cuidado, essa abordagem, que é uma abordagem que é um pouco distante do que muitas vezes a gente vê sendo praticado nas instituições de saúde, né? E você fala que foi um divisor de águas, né? Antes de eu começar a trabalhar com geriatria, eu trabalhava com oncologia. E na oncologia eu fui fazer uma matéria sobre cuidados paliativos, assisti uma palestra da doutora Cláudia Burlat, e falei, mas gente, existe isso? Existe essa medicina? Não, como assim? Eu preciso entender mais. Liguei para ela, falei, doutora Cláudia, eu queria marcar uma entrevista com você, porque assisti a sua aula e eu achei fantástico tudo aquilo que você falou. Ela falou, mas você está em São Paulo, você tem a doutora Goretti, fala com ela, porque ela é muito cuidados paliativos aqui no Brasil. E aí fui conversar com a doutora Goretti e essa conversa com a doutora Goretti foi um divisor de águas para mim, porque eu saí de lá falando, gente, isso, todo mundo precisa saber que existe isso aqui, que existe essa medicina, que existe esse jeito de olhar para o paciente, sabe? Então, por isso que eu achei tão importante a gente falar de cuidados paliativos numa live, porque as pessoas entendem, às vezes, de uma maneira equivocada o que são os cuidados paliativos. E é uma abordagem tão bonita e tão redonda, sabe? Porque contempla tudo. Contempla a família, contempla o paciente, contempla o lado espiritual, o lado psicológico, tá tudo lá, né? Então, é realmente muito incrível. E é interessante porque, assim, acho que a gente, na realidade, você volta à essência da medicina, né? Então, você volta a ver a pessoa como um todo, né? Hoje que a gente vê, tem o ortopedista da mão, tem o ortopedista do dedo direito, polegar direito, né? Da parte mais distal do polegar. Então, assim, a gente vai se afunilando, afunilando, afunilando em tanta coisa, né? Mas
esquece que a pessoa é um todo, né? Então, eu acho que talvez até por isso, eu falo isso porque foi uma dificuldade quando eu terminei a clínica médica, eu queria alguma coisa que olhasse a pessoa como um todo, né? Eu até cheguei a comentar com um professor meu na época e falar, eu acho que eu vou fazer um terceiro ano de clínica médica, porque eu gosto de tudo, eu gosto de ver a pessoa como um todo, né? Aí ele falou, não, não faz isso, muito tempo de clínica médica, 2 anos já basta, né? E daí ele falou, bom, então eu vou fazer geriatria, porque geriatria vê o indivíduo como um todo, né? E eu acho que é esse grande ponto, né? A grande sacada do cuidado paliativo. A Uhum. gente volta às origens, né? A gente volta a enxergar aquela coisa, né, do médico que ia na casa da pessoa que via, conhecia a mãe, o pai, o filho, né, e cuidava de todo mundo. Então, acho Uhum. que tem um pouco disso, né? Assim como o médico de família, a medicina de família, né, que é uma especialidade também pouco é, valorizada, mas que tem uma imensidão de coisas, né, que cuida de uma imensidão de coisas. Então, acho que essa é a essência, né, do cuidado paliativo. Uhum. Cuidar com carinho, né? Cuidar com satisfação, ainda que aquela pessoa não vá poder viver, né? Você não vai poder dar a ela, proporcionar a ela cura, Uhum. né? Uhum. Mas cuidar até o momento que foi possível cuidar, né? É isso aí. Bom, a gente fez aqui a enquete. A Heloísa Patrício diz: não tenho testamento vital e fiquei muito curiosa. A Conceição Duarte, lá de Portugal, diz: não tenho ainda, mas com vontade de fazer rapidamente. A LPS Melo diz: muito boa essa discussão. Gente, a gente tem mais de 20 pessoas aqui, 3 pessoas responderam a enquete. Pô, ajuda aí, né, gente? A gente quer saber se vocês têm testamento vital ou não. Doutora Rosmarie, tem algum caso? Claro, tem esse da sua tia, né, que você falou com tanto carinho e que foi um pouco, né, ponto alto aqui da nossa conversa. Mas tem algum caso de paciente que te marcou, que você falou, puxa, os cuidados paliativos realmente fizeram muita, muita diferença na vida desse paciente, na vida dessa família, tornou o processo todo muito mais simples. Você tem algum caso para compartilhar com a gente? Olha, tem vários, viu, Lilian? Tem vários. Mas, assim, eu vou te falar uma situação que, que me gerou muita gratidão. Porque foi assim, eu comecei a acompanhar uma senhora que tinha um câncer de útero, né? E ela já tinha feito cirurgia e tudo mais. E ela veio para mim, na realidade, num ambulatório da geriatria, não foi nem pelo cuidado paliativo em si. E daí eu acompanhei durante, assim, como geriatra por bastante tempo e tudo mais, e eu peguei essa parte do desenvolvimento da dor, do surgimento das dores, da descoberta das metástases. Então, assim, eu fui caminhando junto com ela nesse tempo, e como ela tinha muita dor e tudo mais, eu falei, bom, eu vou encaminhá-la para o cuidado paliativo para a gente poder ter um controle melhor de dor, né, e ter a facilitação do uso de medicamentos que vão controlar melhor isso aí. E daí, depois de um tempo, ela voltou comigo no ambulatório de geriatria, e daí ela estava com alguns linfonodos, aqui, alguns gânglios na virilha, teve algumas complicações e precisou internar. E daí ela já acompanhada pela equipe do cuidado paliativo, ela acabou internando na enfermaria de cuidados paliativos. E ela já internou, tinha tido um sangramento, estava muito enfraquecida e tudo mais, né? Ela ficou um tempo com a gente internada na enfermaria e começaram a chegar os sinais de terminalidade iminente, né? Então, ela começou a entrar naquela fase onde tinha uma voz muito enfraquecida, não conseguia mais falar direito, ficou completamente acamada, já não conseguia comer mais,
né? Começava a ficar mais sonolenta. Então, assim, aqueles sinais de terminalidade que vão se instalando ao longo aí de uns 10, 14 dias. E daí, numa ocasião, eu estava no quarto com uma das auxiliares de enfermagem, que era super engraçada, a Regina, super engraçada, e a filha da paciente, e eu conversando com a paciente, acho que era uma, uma véspera de feriado, uma véspera de fim de semana, uma sexta-feira, enfim, e daí eu conversei com ela, falei, olha, eu não vou estar aqui no final de semana, mas espero que a senhora passe bem, fique bem, né? E daí ela olhou para mim, assim, bem dentro dos olhos e ela balbuciou, né? Ela falou assim, muito obrigada por tudo. Então, aquele muito obrigada por tudo, ele teve muito significado para mim, né? Porque eu acompanhei ela por bastante tempo. E isso é uma coisa que é uma característica até da minha especialidade, né? A gente acompanha um paciente por muitos anos. E a gente vai criando vínculos, né? No entanto, que quando eles falecem, a gente também sente, né? Poxa, uma dorzinha aqui, né? Que aquela paciente era tão bacana, gostava de atendê-la e tudo mais. Então, assim, esse foi um fato, esse foi um caso que me marcou bastante, porque naquele olhar, naquela fala, né? Já enfraquecida e tudo mais, ela conseguiu ter força, ter consciência, ter concentração, né, para virar para mim e falar, olha, muito obrigada por tudo. Aquilo, bom, nem preciso falar que eu saí do quarto e desabei, né, comecei a chorar. Mas foi muito significativo, muito significativo. Outras histórias, lógico, aconteceram, outros pacientes, né, Uhum. acho que a questão da Covid foi uma coisa muito marcante, né, da gente perder pacientes e aquela família virar para você e falar assim, mas eu não vou poder colocar prótese dentária na minha mãe, eu não vou poder vestir a minha mãe, né? Então, tudo isso, você começa, caramba, como isso faz falta para aquele que está se despedindo de alguém que ficou enclausurado num quarto de isolamento e que vai estar embrulhado num saco, um caixão fechado e eu não vou poder me despedir naquele momento, né? Então, acho que foram várias sensações, né, e várias oportunidades que nós tivemos de lidar com casos marcantes. Teria muitos outros para contar, mas acho que esse foi, assim, foi especial, Uhum. né, de falo, bom, tá aqui meu pagamento, né, meu pagamento está nesta frase, né, muito obrigada por tudo. E daí, naquele final de semana, ela faleceu e foi a nossa despedida, né? A nossa despedida. Ai, ai, ai. Nossa, gente, vocês viram que assim, cuidado paliativo é realmente um tema apaixonante, né? E eu queria ficar aqui muitas, muitas horas conversando com a doutora Rosmarie, mas a gente Eu também. sempre procura É muito bom. terminar no horário, mas eu queria ler alguns comentários aqui, doutora Rosmarie, que eu acho que mostram muito como esse tema repercute, né? Aqui a Maria Tereza, parabéns, Lilian, pela escolha do tema, e da doutora Rosmarie. Muito obrigada, excelente, muito bom. O Roberto Fazani diz, cuidados paliativos pode se enquadrar como necessidade de saúde pública. Sim, tema de extrema importância. Parabéns pelo tema abordado. A Elo PDC diz, não fez ainda o testamento vital, mas quero fazer o quanto antes. Beijos, doutora, excelente profissional. Ana Lu IP. E olha que ela sabe entubar e tocar parada muito bem até hoje. Rô é médico de homem e de alma. Zéfora... Essa pessoa foi minha aluna. Ana Lúcia, foi minha residente. Já passamos poucas e boas naquela enfermaria de geriatria, viu? Séfora Moreira diz, trabalho maravilhoso, parabéns. Nesse momento, Aldelize AF. Nesse momento de personalidade é muito importante para o paciente e para a família a presença dos profissionais de cuidados de terminalidade. Nesse momento de terminalidade,
É muito importante para o paciente e para a família a presença dos profissionais de cuidados paliativos. Isso mesmo. Miriam Lucas diz live incrível, muita gratidão. Ai, doutora Rosmarie, muita gratidão. É só o que eu posso dizer para você. Foi muito incrível o nosso papo. Eu que agradeço lógico, foi uma honra para mim. Nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntas em outras frentes também, né? E fico muito grata, muito sensibilizada por você ter trazido esse tema que nunca esgota, né? A gente tem sempre algo novo e marcante para contar e para trazer, né, para as pessoas falando de cuidado paliativo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ai, doutora Rosmarie, eu que agradeço. Gente, a Conceição está falando muito obrigada, tema muito interessante, aprendi muito. Catarina, muito obrigada, doutora, foi ótimo te ouvir. Gente, então assim, ó, lição de casa de todo mundo, não precisa fazer o testamento vital hoje à noite, mas vamos todo mundo pensar um pouquinho nesse tema, porque é assim que a gente começa também a construir o nosso testamento vital, a gente entende quais são as diretivas que a gente quer, então fica aí a lição de casa para todo mundo. Quem não curtiu a página da Tari 360, curte aí, vai lá no perfil, a gente sempre tem coisa legal. Curte também o perfil da doutora Rosmarie, doutora.rosmariearias. Vai lá que também sempre tem coisa nova. E já fico aqui agradecendo pela participação de vocês e avisando que na semana que vem, não sou eu que vou conduzir a live, eu vou participar de uma live falando de envelhecimento e comunicação. Então, depois eu divulgo para vocês e seria muito legal ter vocês lá para fazer perguntas, para a gente bater papo, porque eu estou amando as nossas quartas-feiras, eu estou pensando em, sei lá, fazer o clube da quarta-feira e distribuir vinho para quem participar. Mas vamos amadurecer a ideia. Que chique, hein? Então, aqui Roberto Fazani, sensacional, parabéns aos envolvidos. Francimar dizendo amo cuidado paliativo. Então é isso, gente. 8h07, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas com a doutora Rosmarie era inevitável. Então é isso. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada, Lilian. Doutora Rosmarie. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada.